Olá, tudo bem? Já tem um tempo que eu não paro aqui para gravar um vídeo. Então deixa eu até ajeitar essa câmera aqui, que ela tá caindo pra caramba. Mas o que eu queria falar hoje com vocês, reinaugurando aqui os vídeos de domingo, né? Para quem acompanha o canal há algum tempo, né, já percebeu, né? Ou pelo menos quando eu fazia os vídeos aos domingos, eles eram sempre vídeos mais longos, assim. E eu tô já há uns dias sem gravar vídeo nenhum, né? Porque tava mal, né, da garganta e eu trabalho dando aula, então precisava da voz, né, inteira. Aí também estava muito cansado, né, com a gripe e tal. Então achei por bem não gravar nada porque eu não estava me sentindo legal. E justamente nesse tempo, né, nesses últimos dias, na verdade, exatamente hoje, né, eu pensei sobre a necessidade de renovação. Mas por uma série de questões, uma delas é o piano, né, que tem me acompanhado aí nos últimos dias. Tenho me dedicado, né, a cultivá-lo nas minhas horas mais vagas, né. Ultimamente tenho trabalhado muito com as aulas de piano, né, então às vezes não tenho separado um tempo para eu estudar o que eu gostaria de estudar, né. Então aproveitei esse tempo que eu não estava fazendo muita coisa, além do meu trabalho normal e voltei a pegar algumas coisas, né? É, e eu percebi como isso me renovou bastante, assim, me deu uma sensação de um novo início. E aí eu aproveitei, bom, eu estou aqui recomeçando, né, os vídeos aqui no canal, não recomeçando exatamente, não, uma semana sem fazer praticamente, que pra mim é bastante porque eu costumava fazer vídeo todos os dias, né? Mas então, esse vídeo aqui pretende ser uma conversa sobre a renovação, sobre como aplicá-la, né? E sobre como necessitamos disso, né? Uma necessidade que nós dispomos, somos não, mas que nós temos, né? Por sermos seres que estão vivos, né? São seres assim que têm uma parte material, então precisamos cuidar desse processo de renovação, tá? Chegar um pouquinho esse suporte para trás aqui. E vamos falar disso sobre uma série de aspectos, né? Como você já conhece os vídeos, né, do domingo, esse vídeo eu não sei se ele vai ao domingo, mas ele com certeza está sendo gravado num domingo, né? Os vídeos do domingo eles não têm aumento, assim, geralmente eu pego uma obra, leio com vocês e vou levando, assim, são vídeos assim muito mais extensos, eu não me preocupo muito com isso. São vídeos em que eu reservo mais para a parte filosófica, para poder refletir com vocês algumas coisas e, enfim, para abrir aqui o leque de reflexões, né? Algo menos formatado, menos já assim, estruturado e mais uma reflexão ao vivo aqui. E peguei aqui o meu caderno, né, o meu companheiro de sempre, e fui anotando algumas coisas, né? Então, a reflexão, não, a renovação é uma necessidade que temos e isso, né, eu dei um Google, né, rápido e a gente encontra alguns versículos da Bíblia falando sobre isso, né, sobre o homem exterior que envelhece, mas que o homem interior está sempre se renovando. Tem também uma máxima, né, já ouvi falar que foi de um imperador chinês, né, um imperador mongol, depois já ouvi falar que foi de Confúcio, enfim, que na sua banheira estava escrito como numa espécie de cabeceira, né, da banheira, né, enfim, onde ficava o seu local de banho. O homem renova-te, renova-te sempre, renova-te. Né, como 3 vezes, né, uma espécie de inscrição mágica, onde nós precisamos buscar essa renovação. E, bom, eu não sei, independente se foi um imperador, se foi um Confúcio, que foi um homem sábio,
certamente era um homem, né, de grande influência, grande sabedoria, e por isso que essa imagem nos chegou até hoje, né? Caso você saiba de quem foi essa banheira, por favor, deixa um comentário aqui, tá? É, então, aí o banho como esse sinal de renovação, né? Uma vez que a gente percebe, por exemplo, que as águas, elas não apodrecem nunca, né, na natureza. Quer dizer, nunca é exagero, né? Mas as águas de um rio, elas são sempre em movimento. E esse movimento faz com que elas sejam sempre novas, né, sempre puras, né? Mas, por exemplo, talvez numa região pantanosa, essa água realmente apodreça, né? Porque existe ali muita matéria, né, que está se deteriorando e que vai contaminando, né, a água. E faz parte no pântano, né, no mangue, faz parte do processo da natureza, né? Enquanto a natureza ela é muito sábia em designar partes que estão vivas e partes que estão mortas no mesmo ecossistema, no mesmo bioma, né? A gente percebe isso muito claramente na própria é, na própria Mata Atlântica, né? Que tem uma composição de folhas que estão sempre caindo, né? O chão está sempre coberto de muitas folhas. Essas folhas se decompõem rapidamente, isso faz com que o solo seja sempre bem alimentado, né? Bem fértil. Enfim, outros locais também têm as suas particularidades. E dentro do nosso corpo também existem elementos que estão sempre vivos. Peraí, existem elementos que estão vivos ao passo que existem também muitos elementos que estão mortos ou estão morrendo. Isso é, alguns alguns dados científicos, né, falam sobre isso, sobre a renovação das células da pele, a renovação de todo o conjunto celular do corpo, né? Se diz até que hoje em dia, né, se diz até que os neurônios eles se renovam, né? Eu já ouvi falar sobre isso. Antes isso não era, se pensava não ser possível, né? Bom, o fato é que a renovação parece ser uma constante da natureza e a todo momento a gente percebe que há paralelos nisso nos sábios antigos, né? Já falei, citei um exemplo, mas por exemplo, mais um outro exemplo é o de Heráclito, quando ele fala que nada muda exceto tudo muda no universo, né? A única coisa que é constante é a mudança. A única constante do universo é a mudança, né? E também se diz que ele falava que assim como eu não que não podemos nunca tomar é, banho no mesmo rio duas vezes, porque enquanto o rio já não é mais o mesmo, né? No segundo momento, eu também já não sou mais o mesmo. E isso hoje é reforçado por essas posições, né, científicas que eu coloquei. O que parece é que todas as atividades que a gente faz, de alguma forma, gera resíduo, né? E, e precisamos o tempo todo fazer uma espécie de manutenção para que não fique aquela coisa meio, né, gasta, né? Quando a gente usa uma faca, né, para manusear a cozinha, às vezes ela para de cortar no meio do processo, e quando a gente vai se aperceber do porquê, não é porque ela perdeu o fio, né? É porque existe uma certa impureza, uma certa sujeira que está ali que você precisa tirar do caminho para que ela possa voltar até o seu corte. E a própria renovação do corte é um ritual constante, né, para aqueles que trabalham com isso, né? Sempre que você vai no açougue ou alguma coisa assim, tá lá o açougueiro amolando a faca, né? Quase como um hábito, né? Assim, repetitivo, mas porque ele precisa ter aquele fio ali sempre muito vivo para que o seu trabalho seja otimizado, para que o corte fique preciso, né? Quando a gente trabalha com ferramentas, o quanto mais afiadas elas estejam, melhor para o nosso controle, né? Isso pode ser assim um pouco contra-intuitivo, né? Tipo, a gente às vezes vai ter mais medo de uma faca amolada do que de uma faca meio cega.
Mas na vaca amolada a gente consegue direcionar para onde vai a nossa intensidade, a nossa força, né? Então assim, para todas as atividades que a gente precisa, que a gente faz, né? Existe um certo resquício, um certo resíduo que é deixado no corpo. E o corpo, nós sabemos que ele precisa de descanso, né? E o descanso do corpo, ele vem em geral através do sono, né? Mas muitas vezes isso não é o suficiente, né? Porque eu mesmo, eu tenho essa experiência, né, de estar absolutamente cansado, né? Dormir por muito tempo e ainda assim continuar cansado. Né? Porque o corpo ele precisa se renovar com outras coisas. Ele precisa é, se não desgastar, mas se recarregar, se reestruturar, se reciclar. Né? Acho que a palavra certa é essa, reciclar, ou seja, se colocar em um novo ciclo através de outras coisas, né? E aí uma atividade esportiva, né, uma atividade física, né, da qual o corpo possa exercitar a sua força, ele possa exercitar a sua precisão, a sua habilidade, é importante para que ele vá se renovando, né? Uma coisa que eu não cheguei a comentar é que nesses últimos dias eu tenho trabalhado também com marcenaria, né, que é um uma arte que eu aprendi, né, tem uns anos. Já tinha um tempo que eu não pegava num serrote, né? E, né, pude tomar contato com isso de novo. E isso por si só já foi renovador, né? Voltar a trabalhar por várias horas em pé, concentrado numa única atividade, né? Longe do celular. Isso por si só já me trouxe uma certa estrutura, uma certa renovação a qual eu necessitava. E não tinha percebido isso, né? Então assim, esses últimos dias que passaram, né? Eu percebi que eu estava muito exaurido, não só, né, pelo fato de estar doente, mas porque eu não estava trabalhando esses elementos de renovação no corpo, né? Então o corpo ele precisa se renovar não só com o sono, mas com essas atividades, né? Ele precisa ser colocado em movimento. É necessário que o corpo esteja em movimento e, né, não vamos conseguir estar sempre em movimento com as mesmas coisas. É necessário que não só estejamos em movimento, mas estejamos em movimento, como eu posso dizer, diferentes, né? Diferentes atividades. Então, para o corpo é importante que ele consiga fazer coisas diferentes, fazer coisas, ter novas habilidades, ser, exercitar as suas habilidades, as suas técnicas, suas capacidades, suas potencialidades. E um corpo, quanto mais bem desenvolvido ele é, melhor ele obedece aos comandos da mente, tá? O pessoal que faz academia fala de consciência corporal, né? Isso é válido e é notável, né? Quando a gente faz, né, o exercício, ok, mas eu vejo que isso fica muito restrito à área do exercício, né? As pessoas não gostam de levar isso para outras coisas da vida, né? A maneira como você escreve, né, no papel, a maneira como você maneja os equipamentos da sua cozinha, a maneira como você caminha, tudo isso está relacionado com consciência corporal e com o desenvolvimento de uma habilidade do corpo. E quanto mais você a desenvolve, mais você tem a possibilidade de ter ali essa integração, né? E a possibilidade de integrar o corpo faz com que a gente possa colocá-lo para descanso, né? Então assim, aí eu vou falar depois, né, da questão da mente, da questão da alma, né? Porque quando o corpo está em uma atividade intensa, a mente entra em um estado assim meio relaxado, né? Meio meditativo. Então, se o corpo está lá fazendo uma atividade que é mecânica, que é repetitiva e, e no seu tempo, né? Vamos dizer assim,
Então, quando eu aprendi marcenaria, eu percebi que eu gostava de exercitá-la no meu tempo. Então, é o momento que eu preciso ter muitas horas livres e que eu posso deixar o celular de lado e ir fazendo, exercitando, até um momento em que eu simplesmente estou lá fazendo e já meio que esqueci as horas, né? Meio que estou integrado à atividade. É uma coisa assim meio zen, talvez. Mas sim, realmente é um processo todo de você contemplar o que você está fazendo ao mesmo tempo em que você vê o que se está fazendo, né? Ou seja, você, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo essa atividade, desenvolvendo a sua perícia, né? Você está também se contemplando, né? Não porque você está se olhando, porque você se auto-admira, mas você está olhando como uma pessoa de fora, né? Isso é muito interessante. Quando se começa uma atividade desse tipo, né? Algumas coisas podem estar no seu caminho, né? Tipo, uma preguiça, ou daqui a tanto tempo eu vou ter que fazer tal outra coisa, ou enfim, o julgamento ele fica muito acentuado, né? Depois de um tempo, quando você está lá na atividade, né, fazendo, serrando, né, medindo, cortando, pintando, no caso das artes de marcenaria, nas artes mecânicas, plásticas, né, você então começa a olhar para aquilo, não exatamente como que você fez, mas sim como algo que possui um valor mais impessoal. Então você começa a olhar aquilo e julgar, no bom sentido, né, essa palavra, de uma forma impessoal. Então você consegue olhar aquilo que você está fazendo e ver, isso está bom por isso, isso e isso. Ou não, isso não está bom por isso, isso e isso. E não entra assim a questão de, eu que fiz, então maravilhoso, né? Ou, eu não foi eu que fiz, então uma porcaria. Então sai um pouco, né, dessa coisa, dessa visão muito autocentrada, né, que é justamente o que atrapalha a nossa vida em todas as coisas, mas principalmente aqui quando eu falo de poesia. Já falei disso algumas vezes aqui. Então assim, então o corpo ele precisa de descanso, né, precisa de um certo conforto, tá? Porque não vai dar para, sei lá, dormir no chão todos os dias, né? Ou talvez até dê, mas enfim, não é para todo mundo. Então o corpo ele não pode estar o tempo todo em uma provação constante, exigente o tempo todo, né? Porque do contrário ele enrijece e não descansa. Para ele descansar ele precisa relaxar, ele precisa ter um certo conforto, né? Às vezes é importante perceber isso, né? Quando, sei lá, você senta num local ou no sofá, você estica as pernas e bota no apoio ou deita na cama, você perceber que no primeiro momento, né, se você está cansado, está meio quadradão, assim, você deita meio meio no formato cúbico, né? Então você fica meio esquisito. Então, à medida que você vai relaxando, o corpo vai meio que conformando, assim, ficando meio plano, relaxando, tranquilo. Isso são elementos que a gente vai aprendendo na medida em que a gente vai percebendo o corpo e vai aprendendo a trabalhar com ele, né? Não somente através do sono, mas entendendo que ele precisa de certos estímulos específicos para que certas partes descansem, né? E aí cada um precisa conhecer bem o seu corpo. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm uma série de dores no corpo, né, crônicas assim, né, na coluna ou sei lá, no pescoço e tudo. Eu não sinto dor no corpo, né? Não, só se eu fizer assim muito, muito, muito esforço. Mas no geral eu não sinto dor nenhuma no corpo, a não ser nos pés, né? Então se eu fico muito tempo trabalhando em pé ou caminhando, né? Que é o que eu costumo fazer sempre. Então os meus pés sofrem. Então eu aprendi a descansar os pés, justamente relaxando dessa forma que eu estava comunicando. E a gente precisa ir entendendo o nosso corpo para poder saber como trabalhar com ele, como renová-lo, né? Esse é um ponto
pode parecer às vezes apenas um pouco, pode parecer às vezes um pouco banal, mas o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, o nosso veículo de expressão. A alma precisa do corpo para se expressar. Então a gente precisa compreendê-lo, como ele funciona, as suas particularidades, né? Se a pessoa tem, sei lá, uma voz mais fraca, mais forte, isso tudo é passível de ser trabalhado, mas há certas qualidades naturais do corpo que são intrínsecas a cada um e não convém que um se baseie pelos elementos que o outro tem desenvolvidos, né? E ok, todos nós sabemos que precisamos renovar o corpo, porque o corpo ele cansa e se a gente não renova, ele fica acabado, né? Não tem outra palavra. E enrijecido, estressado, tenso. Todas essas são palavras que parecem definir bem nossa relação, né, com o corpo quando ele está cansado. Mas assim, eu anotei aqui, como fazer para renovar a alma? E aí eu pergunto, né? Você sabe como renovar a alma? É uma pergunta para você refletir. Porque existem alguns princípios que são, vamos dizer assim, aglutinadores, né? Que são acumuladores ou que reúnem, né? Concentradores, né? Talvez seja o ponto mais importante, a palavra que eu estava procurando. Então eles concentram a alma num ponto específico. E esses princípios, eles vão ser meio que universais para todo mundo, né, que esteja buscando trabalhar essa renovação com a alma, ou na sua alma. Mas existem outras coisas que são mais específicas, né? Então assim, a gente precisa aprender a ficar bom nessa renovação, que consiste nessa educação, que eu falei mais cedo, de entender como o corpo de cada um funciona, né, e de entender quais são os elementos que, assim, fortalecem nossa alma, tá? E aqui existem alguns princípios que são mais, assim, universais, tá? E que isso vai funcionar para qualquer tipo de pessoa. E existem outros princípios que não são tanto assim, né? Que são mais ou menos aquilo que a gente gosta, mas que não só que a gente gosta, mas que a gente tem uma relação mais profunda com isso. Então assim, vou deixar esses princípios da alma para depois um pouco, né? E vou falar aqui um pouco sobre o que encontrar para nos sentir renovados, ou seja, precisamos encontrar alguma coisa que nos faça sentir renovados, né? Então assim, eu falei da marcenaria, que é uma atividade que me faz ter esse momento em que eu possa parar e contemplar uma obra sendo projetada, desenvolvida, né, no seu passo a passo e executada finalmente. Isso é algo muito importante, muito necessário, porque hoje a gente trabalha o tempo todo, né, com a mente, basicamente, né? A não ser a pessoa que trabalhe num serviço, né, mais braçal, sei lá, um encanador, um pedreiro, né, um eletricista. Isso faz com que a gente tenha uma espécie de desconexão com o mundo concreto, né, das sensações. Isso não é saudável, né, não é legal. É necessário que a gente tenha um contato com isso. E aí às vezes a gente fala que tem um contato com isso quando a gente vai fazer um esporte, quando a gente está na academia, mas isso não é o suficiente. Porque a gente não está buscando um trabalho ativo, entre aspas, assim, do corpo, nesses casos, né? Porque meio que a gente aprende a fazer os exercícios e depois é só meio que a manutenção disso, né? Então,
não há uma resposta inteligente do corpo para aquilo que você vai fazer. Quando você pensa num projeto, né, como esse projeto de marcenaria, eu preciso estar em uma relação, né, constante com o projeto que eu estou visualizando, né, com a ideia que eu estou visualizando. E então a gente precisa encontrar algo em nós que também tem essa capacidade de fazer essa comunicação, né? É importante ter os momentos em que o corpo está ativo e a mente desliga, certo? Mas é importante ter também esses momentos em que o corpo consegue comunicar com a mente de uma forma integrada, tá? Aí aqui eu vou sempre dizer que a arte é o melhor modo de se realizar isso, tá? Justamente porque a arte tem como função trazer uma ideia para a vida concreta, para a sua concreção, tá? E a música, a poesia, a escultura, qualquer um desses elementos, eles vão trabalhar muito bem com isso, tá? Aí já fica aqui uma espécie de dica assim meio que universal, que é pratique uma arte na vida, né? E tem coisas que nós gostamos mais de fazer e, portanto, acabam nos renovando, né? Renovando nossa alma. Seja o contato com o vento, eu gosto muito de tomar um sol com brisa, né? Brisa suave, a brisa suave da Bahia. Isso é uma coisa que eu gosto. O vento tem uma coisa que me deixa assim mais reflexivo, né? Eu consigo relaxar mais quando eu me coloco num ambiente que é bem arejado, né? Isso me renova. Algumas pessoas vão, sei lá, gostam de ir pro mar, né? Sei lá, tomar banho de praia, enfim. Deixa eu ver. Talvez algumas outras pessoas gostem de mexer no jardim, enfim. Ou deixa eu pensar em alguma outra coisa aqui. Fazer alguma coisa muito específica, né? Sei lá, fazer mercado, né? Vai que tem alguém que gosta dessa atividade. Mas a gente precisa buscar essa conexão de volta com os sentidos, né? É o que eu penso assim de forma geral. A alma precisa se conectar com os seus sentidos e, sei lá, o barulho de um rio, né? A visão de um nascer do sol, a visão do pôr do sol, a sensação do vento na pele, o olfato, né? Tomar contato com o cheiro das flores, de um incenso, de um perfume diferente, natural. Isso vai nos levar também a um certo paladar, né? Então, exercitar um paladar diferente também, né? Uma comida menos condimentada, mais assim, grosseira, né? Que tem um sabor mais forte. Isso também é um fator que costuma ajudar nesse processo de renovação. Porque a gente está buscando, exercitando os sentidos de uma outra forma, né? Isso para mim tudo é muito renovador, né? E muito necessário para a gente não ficar só no campo mental. E aí passando, por exemplo, aos elementos universais, existe, por exemplo, a música, né? Eu trabalho aqui, enfim, sou músico de formação, formado em composição, isso eu já falei em alguns outros vídeos. E é muito diferente, por exemplo, quando você está estudando uma peça, né? Sei lá, que eu tenho um Debussy aqui. Enfim, muito diferente quando você está estudando uma peça de um compositor como Debussy, como Bach, Beethoven, Purcell, Handel, Mozart. Não sou tão fã assim de Mozart, mas Mozart. Como você não sente a necessidade de ouvir música ao resto do dia, sabe? No resto do dia. Tem pessoas que gostam muito de ouvir música clássica para se acalmar, né? Para ficar concentrados, para, enfim, fazer outras coisas. Eu não consigo ouvir música clássica para ficar concentrado, porque eu fico prestando atenção mais na música do que no que eu tenho que fazer, né? Mas
no geral, tipo, posso escutar antes de fazer uma atividade, funciona muito bem, né? Então, nesse sentido, sim, você consegue realmente ficar mais focado. Mas não é assim que eu recomendaria, né, no caso. Eu recomendaria você ter um momento para escutar essas músicas no seu dia, né? Por quê? Porque é uma tradição, né, toda formada e de um longo tempo, de uma longa linhagem desses músicos, tá? Então, assim, quando você está praticando a música, ela fica no sua mente, no seu inconsciente, até no seu consciente mesmo, que fica lá meio que tocando, né? E aí, por esse motivo você não precisa ouvir música ao longo do dia, porque você fica com a música na sua tela mental, no seu background mental, né? No seu cenário mental o tempo todo ativada, né? E, só que essas músicas desses gênios, desses compositores, elas vêm de toda uma tradição que constrói através de um legado pitagórico, né, uma coisa assim muito antiga e que foi retomada lá na época das catedrais, quando se começa a se construir as primeiras catedrais, né, e de Notre Dame, né, na França, enfim, e que começa a desenvolver uma ciência musical em relação a isso, pegando aquelas proporções que Pitágoras deixou famosas, né? E buscando exercitá-las e criar músicas a partir disso. E, enfim, muitos anos de evolução dos instrumentos, da forma de cantar, da maneira de utilizar essas proporções, né, na música. Isso tudo é, como a gente pode dizer, tem uma parte assim esotérica interna da música, né? Que é diferente, por exemplo, do que a gente sente em geral. Tipo, quando eu vou tocar uma música de Beethoven lá, a Sonata ao Luar, e ela é bem melancólica, né? Só que aquela melancolia, ela não tá ali para te puxar para o fundo do poço, né, para o buraco. Ela não vai lá te arrastar para uma depressão. Ela tem um elemento ali alquimizante, certo? Pitagórico alquímico, vamos dizer assim. E todos esses construtores de catedrais eram músicos no sentido amplo da palavra e, por consequência, eles criavam harmonias não só com os sons, mas também com o espaço, né? Com os elementos. Não falo muito de música aqui nesse canal, né? Eu também não falo muito em lugar nenhum, mas enfim, essas são coisas que a gente costuma estudar, né? Então, esses magos, vamos dizer assim, da composição, esses grandes gênios, né? Que muitos deles não ficaram na história, né? Passaram como grandes desconhecidos. Eles foram então desenvolvendo essa tradição, né, musical, a qual a gente tem acesso hoje através dessa que a gente chama de música de concerto, música clássica, enfim, mas que realmente teve sua força mesmo lá na música pré-renascimento e no renascimento. Foram quando esses princípios mais claramente foram utilizados. Depois no barroco isso vai ser mantido por alguns poucos, né? E depois o que a gente tem, né, quando chega o classicismo, é simplesmente uma espécie de reprodução, né, desses modelos ou dessas fórmulas. Já não me parece ser algo tão consciente como era lá na Idade Média, na Renascença e no início do Barroco, né? Então, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso aqui que eu falei sobre música é o seguinte. Então, no momento em que a gente está lá tocando o Beethoven, né, existe uma emoção que a gente está sentindo ali naquele momento. Geralmente que a gente consegue opinar sobre, né? Ah, essa música me deixou triste, ou me deixou alegre, ou me deixou eufórico, ou ansioso, sabe? Porém, é como se internamente, na alma, houvesse uma espécie de regularização
porque a alma aprecia as proporções invisíveis da música e nelas ela se renova, porque a alma ela foi composta na mesma proporção do mundo, do universo, e às vezes ela se esquece disso, né? Já vai dizer Boécio, vai falar aí os pitagóricos, esses elementos. Então, quando nós tocamos essa música, o que nós vemos é uma espécie de reminiscência, no sentido platônico, né, de que a alma se lembra daquilo que ela realmente é e busca se reconstituir, ou, no nosso tema de hoje, se renovar. Então ela se renova a partir de um modelo que nada mais é do que uma outra versão dela mesma. Então ela tem a sua reminiscência e ela se renova a partir disso, porque ela contempla novamente a si mesma através de um outro, tá? E então ela se recorda, ainda que isso não seja verbalizado, que isso é algo que vai, vamos dizer assim, no coração, tá? Então esse processo, acho que é o mais assim poderoso da música, que a gente não tem tanta consciência disso. Ainda as pessoas que se dedicam a isso, né? Mas conforme a gente vai compreendendo e percebendo as similaridades, a gente vai conseguindo estabelecer as relações e vai conseguindo perceber como é diferente o sentir-se de uma música dessas para uma música comum. Então, assim, às vezes o pessoal implica aqui, né, que talvez o meu posicionamento aqui seja muito classista e tal. Não se trata disso, se trata de que essa música, né, de concerto, essa música clássica, ela vem de uma tradição. Essa tradição, ela tem o seu lado interno, o seu lado esotérico, né, o seu lado científico, que a gente pode perceber, né, pelos efeitos Mozart, né, e pelas concentrações que o pessoal relata, né, que, assim, nesses estudos aí, científicos, né, enfim, bem duvidosos, mas que existem alterações físicas na coisa. Então, tem um lado científico, biológico da coisa, né, tem um lado, assim, contemplativo, né, no sentido de imaginativo, né, a gente poder contemplar uma obra de beleza, uma obra artística, e tem esse lado mais profundo, mais assim, esotérico, desse nível que eu falei, onde a alma se reconhece e se conecta com ela mesma. Lembro que o Hugo de São Vítor ele falava sobre a música universal, né? E falava que a música está em todo o universo, que a gente pode percebê-la através da organização, da ordenação dos astros. E ele falava que a gente podia perceber a música em todas as coisas, por exemplo, no crescimento ordenado de uma planta, né, e do corpo, né, isso tem um ritmo, tem uma medida adequada. Quando as coisas estão bem organizadas, bem dispostas, isso também é música, né? E na alma, ele falava que a música é virtude. Então, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que está com música na alma, né? E nos elementos mais superiores, a música é justamente aquela mensageira, aquela porta-voz daquilo que há de mais assim arquetípico, né, mais universal. Então, assim, eu recomendaria, né, para você para entrar nesse mundo, né, que pudesse fazer essa viagem, que pudesse trabalhar isso, né? Escutar mais a música dos mestres da música, tá? Se quiser uma recomendação, deixa um comentário aqui que eu posso fazer uma playlist, tá? Que mais? Deixa eu ver, eu acabei fechando aqui o caderno de dislexia, sei lá. Então,
Em poucas palavras, o que acontece com a nossa alma quando escuta música? Ela sofre uma força aglutinadora por conta da beleza. Então a gente contempla a beleza, e a partir disso a alma começa a se aglutinar, se unificar, a se estruturar ou reestruturar, graças a essa beleza que ela contempla, que nada mais é do que ela mesma. Um outro elemento que nos fortalece é justamente a concentração. Por isso que eu estava falando da maçonaria. A capacidade de ficar várias horas fazendo a mesma coisa, sem ficar pensando em outra coisa, olhando no celular ou qualquer outra coisa do tipo. Isso também é um elemento que é aglutinador, que é justamente a concentração. A concentração é um elemento de união, de junção por excelência, e que torna capaz da gente estruturar a nossa alma, estruturar nosso mundo interior através dela, da concentração, porque partimos de um centro, tá? E uma outra força, claro, a verdade, né? Ou seja, tomar contato com a verdade, tomar contato com princípios de sabedoria que nos orientem na escuridão da nossa ignorância, que nos orientem na escuridão que é o mundo. E toda vez que tomamos contato com a verdade, às vezes é uma verdade que a gente já conhece, mas por alguma razão ela está esquecida, sabe? Quando eu vou, pego, deixa eu ver aqui, um livro qualquer aqui, ao acaso, ao aleatório, o Tao Te Ching, né? E aí o Tao Te Ching, ele fala o quê? Ele fala muitas coisas, mas ele vai, por exemplo, falar sobre aqui. Igual ao leito de um rio, o coração nunca se enche. É um indescritível, cuja entrada é a fonte do mundo. Tal está sempre presente nele. Mantido sobre ele, nunca falhará. Então, igual ao leito de um rio, o coração nunca se enche. Olha que bonito isso. Olha a força dessa imagem. Ou seja, temos um elemento em nós que é sempre abundante, sempre generoso, sempre capaz de poder receber mais, né? E receber significa poder também transmitir, poder dar, né? Então, ele fala que o tal está sempre presente no coração, né? E o tal é o caminho, né? Ou seja, o caminho, na verdade, ele é no coração, né? E às vezes a gente esquece disso. Peguei aqui uma frase totalmente ao acaso, tá? Nem estava pensando em usar esse livro, mas às vezes, como toca é diferente, né? A forma como a gente toma contato com algumas sabedorias, algumas frases, né? Quando a gente reescuta, né? Olha essa outra aqui, é muito interessante, né? A natureza é eterna devido a carecer de consciência de si mesma. A natureza é eterna devido a carecer de consciência de si mesma. Enfim, o Tao Te Ching é um livro de sabedoria que fala sobre coisas muito, assim, profundas para que a gente possa refletir. Fala sempre de verdades quase que universais que estão presentes na natureza, e foi escrito por um sábio, né? Não foi escrito por uma pessoa comum. E a gente pode justamente se inspirar nessa sabedoria, imitá-la e querer e buscá-la para a nossa vida, né? Eu costumo dizer e definir que a sabedoria nada mais é do que a vivência da verdade, né, no ser humano. Ou seja, o ser humano, quando vive a verdade, ele é um sábio ou tem sabedoria, porque é difícil para nós dizer que estamos vivendo a verdade, né? Mas é importante a gente entender que podemos buscá-la, podemos viver uma parte dela, tá? Na nossa medida. A gente deve se esforçar bastante e lutar para isso. E às vezes isso cansa muito, porque a gente não se renova, né? E aí resgatar esses ensinamentos, ainda que eles estejam na memória, eles às vezes estão de uma forma muito mecânica.
Quando nós lemos, parece que está sendo uma renovação daquilo, uma espécie de recapitulação, de reconquista, de respeito no sentido etimológico da palavra, que fala sobre olhar novamente, né? Olhamos de novo a mesma coisa e é como se, pá, de repente, tudo se reconstitui, se renova dentro de nós, porque a verdade também é renovadora. Por que a verdade é renovadora? Porque a verdade, ela é imortal. E a partir do momento em que a gente busca olhar essas coisas que não nascem nem morrem, a gente então se renova, porque não estamos presos a um tempo do passado, nem do presente, nem do futuro, mas ao tempo de sempre. Então, se lemos uma frase de sabedoria, uma frase de verdade, estamos conectados a todos os tempos, porque essa frase fala do presente, do passado e do futuro, simultaneamente. Porque fala das coisas que são. E o que nos mata, como nós vimos aí, é justamente a consciência de nós mesmos, quando isso está preso, né, principalmente a algum tempo específico. Né? Quando estamos fechados em uma espécie de bolha de autopreservação, ou não de autopreservação, mas uma bolha de olhar para nós mesmos de forma rasa, né, fechada, tá? E nesse sentido, o que eu tenho estudado é Plotino e o seu estudo sobre o belo, né, as suas frases máximas e reflexões sobre o belo. Tenho feito isso junto com o Clube do Livro, né? Então, inclusive, se você tem interesse no Clube do Livro, o link vai ficar aqui na descrição. E é sempre renovador estar em contato com as pessoas, com as suas perguntas, com as suas questões, e poder desenvolver novas formas de explicar velhas coisas, velhos conceitos que eu já tomei contato alguma vez antes. Não quer dizer que eu os domine, não quer dizer que eu os compreenda perfeitamente, mas compreendo em alguma parte. E sempre que alguém faz uma pergunta, eu tenho de tirar de dentro um pouco mais para poder oferecer e para poder compreender melhor, né? Eu compreendo melhor a partir da perspectiva que aquela pessoa está observando, e então eu reproduzo de uma outra forma para que aquilo fique mais claro para ela. Tá? Então, no Clube do Livro eu faço o tempo todo esse exercício. Caso você tenha interesse, o link vai ficar aqui na descrição. Falando novamente, aqui é uma dupla propaganda. Mas o fato é que é necessário a gente tomar contato com isso. Porque, do contrário, nós vamos nos identificarmos com aquela frase, né, do pó viestes, ao pó retornarás. Né? Porque isso, da perspectiva do corpo, ela é total aniquilação. Né? E quando a gente está muito preso às questões do corpo, tudo parece ser assim, terminal, né? Fatal, decisivo. Porém, todo dia é um novo dia, e todos os dias o sol nasce de novo. E em cada nascer do sol, em cada dia que nasce novamente, renova-se também o dia, renova-se também a nossa possibilidade de mudar o nosso futuro, de mudar a nossa vida, de mudar quem nós somos e buscar aquilo que nós queremos ser. Então, cada dia é uma oportunidade para poder buscar aquilo que nós ansiamos. E também é claro que essa busca, essa renovação, essa mudança, ela só é possível se a gente tem um norte, né? E aí justamente o Heráclito, que fala que só existe a mudança, né, no universo, na natureza, encontra com o Parmênides, que fala que a única coisa que é real e que tem substância é o ser. A renovação só é possível enquanto ele está em torno de um único ser, ou seja, tem um ser ao qual eu tenha um modelo de base, um modelo raiz, e ao qual eu me volto constantemente quando eu preciso realizar uma mudança.
Só posso perceber a mudança porque eu tenho consciência de que existe esse ser que é imutável, que vamos dizer assim, eterno, que está para todo sempre. Ok? Bom, acho que já deu de conversa por hoje, né? Enfim, não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, também não sei se é bem esse o objetivo, né? Mas caso você tenha chegado até o final, né? Comenta aqui embaixo. Vamos ver o que, que você vai comentar. Você vai comentar o ser é e o não ser não é. Pronto, só isso. O ser é, o não ser não é. Você comenta aqui que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo, tá? E Bueno, vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha sido um bom vídeo para você que tenha assistido. Muito obrigado por ter me dado atenção até aqui. E que esse período, esse próximo mês, né, até o final do ano, seja um período de muita renovação para você e que você busque encontrar, caso você não saiba, o que renova a tua alma, o que te traz fortaleza e, é, e autocentramento, né? Uma volta para um renascimento, tá? Para um renascimento dentro de si mesmo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like e se inscreve no canal, sei lá. Obrigado.